Olá, este vídeo tem como objetivo apresentar alguns conceitos e características sobre o estado de bem-estar social e o estado neoliberal. Mas para que possamos compreender estes elementos, é necessário, em primeiro lugar, refletir sobre um conceito básico. Afinal, o que é Estado? Parece um conceito simples, mas dependendo do enfoque que se utiliza ou do contexto em que é empregado, o termo Estado pode possuir inúmeros significados. Desde a célebre frase L'État c'est moi, o Estado sou eu, proferida pelo rei francês Luís XIV no século XVII, como expressão do poder absolutista, até as atuais concepções de Estado democrático moderno, um longo caminho tem sido percorrido. O conhecido dicionário da língua portuguesa Aurélio apresenta 26 definições para o verbete Estado. Entre estas, são duas as que mais se aproximam do entendimento do Estado moderno. Nação considerada como entidade que tem governo e administrações particulares, e governo político do povo, constituído em nação. Por estas definições, podemos construir a noção de que Estado se refere ao governo de um povo, englobando o conjunto de instituições que fazem parte deste governo. O filósofo italiano Luciano Gruppi, em uma de suas obras mais conhecidas, intitulada Tudo começou com Maquiavel, conceitua o Estado como um poder político que se exerce sobre um território e um conjunto demográfico, isto é, uma população ou um povo. É a maior organização política que a humanidade conhece. Professor e sociólogo português Almerindo Afonso apresenta, a partir de uma perspectiva sociológica, um conceito mais amplo sobre o termo. Afonso entende o Estado, genericamente, como uma organização política que, a partir de um determinado momento histórico, conquista, afirma e mantém a soberania sobre um determinado território, aí exercendo, entre outras, as funções de regulação, coerção e controle social. Diante dessas definições, podemos compreender que o Estado se refere ao poder político soberano que governa um povo, em um determinado território, por meio de leis e instituições específicas. Cabe ressaltar que a forma de ser do Estado é uma construção humana e, portanto, as formas como se organiza se modificam no decorrer do tempo. É por este motivo que, no decorrer da trajetória da humanidade, foram se construindo diversas maneiras de se pensar e entender o Estado. A partir desta noção mais ampla, buscamos então compreender duas formas distintas de organização política do Estado moderno: o Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal. O estado de bem-estar social, também chamado welfare state ou estado-providência, se refere a um tipo de governo que assume a responsabilidade pela oferta gratuita de um mínimo de serviços à população, partindo do pressuposto de que esses serviços são direitos sociais dos cidadãos. Assim, nesta perspectiva, cabe ao Estado garantir o acesso à saúde, educação, habitação, renda e seguridade social a todos os cidadãos. Esta concepção começou a se formar nos países capitalistas após a Segunda Guerra Mundial, meados da década de 40, se apresentando como uma alternativa ao governo socialista e uma forma de gerenciar os conflitos resultantes da crescente desigualdade social que se estabelecia com o desenvolvimento capitalista. Desta forma, o estado de bem-estar social passou a intervir na economia e ampliou os serviços assistenciais públicos, buscando assegurar a geração de riquezas e, ao mesmo tempo, a diminuição das desigualdades sociais. Ao abordar o chamado Estado-Providência, o conhecido professor e sociólogo português Boaventura de Sousa Santos explica que este designa a forma política do Estado nos países capitalistas avançados, num período em que o socialismo deixa de estar na agenda política. É o resultado de um compromisso ou de um certo pacto teorizado no plano econômico por Keynes entre o Estado, o capital e o trabalho, nos termos do qual os capitalistas renunciam a parte de sua autonomia e de seus lucros e os trabalhadores a parte de suas reivindicações. Essa dupla renúncia é gerida pelo Estado. Isto significa que os trabalhadores aceitam abrir mão de parte de suas reivindicações em troca da obtenção de direitos mínimos negociados com os donos dos meios de produção.
Neste processo, o Estado assume o papel de provedor dos direitos negociados a partir dos recursos resultantes desta negociação. Ou seja, os tributos arrecadados das empresas e do salário dos trabalhadores são convertidos em recursos que deverão ser destinados ao provimento de bens e serviços que contribuem para o aumento da produtividade do trabalhador, garantindo as condições mínimas para sua sobrevivência e liberando parte do seu salário para o consumo. É importante destacar que o estado de bem-estar social nunca se efetivou plenamente no Brasil, sendo iniciado na década de 30 durante o governo de Getúlio Vargas e durando até meados da década de 80, durante o período militar, quando, contraditoriamente, os mais beneficiados com os gastos públicos em infraestrutura foram justamente os empresários. O estado de bem-estar social pretendia realizar o objetivo da social-democracia de combinar a potência econômica do capitalismo com os valores políticos do socialismo. A crise desse modelo de organização política do Estado se deve justamente à incapacidade da social-democracia em materializar e sustentar esse ideal de sociedade, e ainda o avanço das políticas neoliberais como alternativa ao declarado fracasso dessa organização política. O Estado neoliberal, por sua vez, se fundamenta numa concepção contrária ao estado de bem-estar social, pois busca não interferir na economia e procura reduzir os gastos sociais do governo com base na ideia de Estado mínimo ou de enxugamento do aparelho estatal. Para isso, são colocados em prática políticas de privatização das empresas estatais e o corte de direitos sociais básicos, diminuição de políticas de emprego e renda, habitação e programas sociais, além de aumento de tributação e reformas previdenciárias. A concepção neoliberal defende a livre ação do mercado e a não intervenção do Estado na economia, considerando as desigualdades sociais como algo natural, inerentes ao processo de adaptação dos homens às leis do mercado. O argumento de que nenhum indivíduo é igual a outro e, portanto, cada um possui diferentes níveis de capacidade é utilizado para justificar as desigualdades de oportunidade entre os indivíduos e as diferenças entre as classes. O mercado é então defendido como regulador social e de ordenação política, onde o Estado deve assumir um papel coadjuvante de mediação e manutenção da estrutura mínima necessária à livre negociação mercadológica. Como bem avalia Harvey, a aplicação dos princípios neoliberais não conseguiu promover o tão propagado desenvolvimento econômico mundial. Ao contrário, as ideias neoliberais fizeram com que muitos países, como Rússia e Ucrânia, e países da África e América Latina, amargassem nas décadas de 80, 90 e 2000 fatores como a queda da renda per capita, o aumento da pobreza e a diminuição da expectativa de vida, o aumento da economia informal e queda dos indicadores de bem-estar social. A ideologia neoliberal de que o crescimento econômico vem acompanhado pela melhoria das condições de vida da população também não encontra sustentação, demonstrando justamente o seu movimento contrário, o aumento da pobreza e das desigualdades sociais. Desta forma, a implementação das políticas neoliberais vai aos poucos dilapidando as conquistas sociais instituídas no estado de bem-estar social. Segundo o sociólogo Simon Clarke, ao compreender que as crescentes crises econômicas, sociais e ambientais mostram que o modelo neoliberal de desregulação não oferece uma solução viável, a social-democracia vem se empenhando em construir um novo modelo de regulação a fim de concretizar a velha ideia. No entanto, apesar das inúmeras críticas e evidências apontadas sobre os efeitos negativos do modelo econômico capitalista, nenhum dos teóricos da social-democracia e das diferentes escolas sociais e políticas conseguiu apresentar, até o momento atual, uma proposta consistente para a superação do estado neoliberal de regulação capitalista. Só nos resta, então, continuar a busca pela construção de um novo modelo de regulação, que permita à humanidade viver em uma sociedade mais igualitária e menos individualista.